Boa noite, Piracicaba. Boa noite, amigos telespectadores do canal 5 da NET. Estamos iniciando mais um Saúde Piracicaba, diretamente dos estúdios da Piracicaba TV, numa especial gentileza do Lions Clube, a sua unidade campestre. Hoje eu tenho o privilégio em receber o meu colega Luiz Fernando Baroni, médico cardiologista, diretor responsável do Instituto Vitacor. Boa noite, Baroni. Boa noite, Alceu. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Saúde Piracicaba conversando com você. Baroni, eu gosto de iniciar falando dos avanços da especialidade. No caso, os avanços da cardiologia. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito das últimas novidades nessa área fantástica da medicina que é a cardiologia. Sim, Alceu, na área da cardiologia, como na medicina em geral, os avanços são cada dia nós temos avanços. A cardiologia avançou muitos anos na cardiologia intervencionista. O que é a cardiologia intervencionista? É os procedimentos por catéter, né? São os atendimentos de pacientes infartados, as angioplastias. Houve também muito avanço da cardiologia nas cirurgias cardíacas. Hoje já se falam em cirurgias cardíacas por robô, né? Temos também avanços na parte médica em relação a medicamentos mais efetivos para o controle de pressão alta, para o controle de colesterol. E eu diria para você, a cada semestre, nós que acompanhamos a especialidade, nos deparamos com mais novidades e temos que estar sempre nos atualizando com essas modificações. Eu gostaria que, enquanto você está falando, o nosso produtor, Sidney Schmidt, colocasse algumas imagens que foram feitas de cirurgia cardíaca, Baroni, naquela tecnologia 4K. Não é? Interessante, né? São cirurgias que os alunos podem assistir, né? E são transmitidas e é um espetáculo. Baroni, para ilustrar então essa matéria, isso que você disse, vamos ouvir então essa tecnologia nova 4K em reportagem feita pela nossa parceira aqui do programa, a NBR. Na área de educação, a tecnologia de alta resolução já está sendo utilizada para o ensino da medicina. Uma cirurgia realizada no Hospital Universitário de Natal, no Rio Grande do Norte, foi transmitida em tempo real, em alta resolução, para estudantes e médicos de outras cidades do país. Cirurgias, procedimentos cirúrgicos que são capturados em pontos e transmitidos para outro, o que lhe propicia um conjunto de educação continuada, ou seja, novas técnicas que estão sendo desenvolvidas em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro. Você agora consegue transmitir para as extremidades do país que não têm acesso a essa informação. Realmente a tecnologia em todas as áreas praticamente, né, Baroni, da medicina, e com essa tecnologia 4K, auxiliando inclusive aos estudantes, aos residentes. É um espetáculo essa tecnologia, ela veio para ficar, sem dúvida. Baroni, vamos prosseguir a nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse um tema bastante interessante a respeito da hipertensão arterial. Bom, Alceu, a hipertensão arterial é uma doença cardiovascular muito prevalente, não só no Brasil como no mundo inteiro. E o interessante é que a hipertensão arterial, chamada também de pressão alta, ela é uma doença assintomática. E o que é assintomática? Basicamente, o paciente não tem sintomas, que ele percebe que ele tem a pressão alta. E aí que vai o grande desafio dos nossos clínicos, dos cardiologistas, de fazer o diagnóstico precoce da hipertensão arterial, porque a hipertensão arterial é um dos principais fatores de riscos para as doenças cardiovasculares, e entre eles o infarto agudo do miocárdio. Então, a hipertensão arterial deve ser sempre diagnosticada o mais breve possível e hoje, graças a uma inúmera medicações, tratada da forma mais correta para evitar os desfechos cardiovasculares mais preocupantes, entre eles o infarto agudo do miocárdio. Certo. E aí, ela é mais comum entre mulheres? Sim, há um estudo nacional que há uma leve prevalência nas mulheres,
mas a incidência a nível mundial, ela é muito parecida. Ela aumenta com a idade, ela aumenta entre as pessoas com maior ganho de peso, ela aumenta em regiões onde há o maior consumo de sal, um maior índice de sedentarismo, né, que vai levar ao longo essa pessoa a desenvolver a hipertensão arterial. Vamos aproveitar também e fazer uma visualização de um trabalho, de uma reportagem feita pela NBR a respeito de hipertensão arterial. A hipertensão é maior entre as mulheres. 25,5% das brasileiras são hipertensas, contra 20,7% dos homens. Os dados fazem parte de pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde e, de acordo com o estudo, as mulheres procuram mais o diagnóstico na atenção básica de saúde. Por isso, a prevalência da doença entre elas é maior. O estudo mostrou ainda que o diagnóstico de hipertensão está diretamente ligado à idade. Mais de metade da população acima dos 55 anos é hipertensa. 52,8% das pessoas entre 55 e 64 anos têm pressão alta. Acima dos 65 anos, o índice sobe para 60,2%. Para reduzir esses índices, o governo quer incentivar a prática de atividade física e quer implantar, em parceria com estados e municípios, 1.000 academias ao ar livre até o fim do ano. Saúde Piracicaba, hoje com o Dr. Luiz Fernando Baroni, médico cardiologista, diretor técnico responsável do Instituto Vitacor, aqui em Piracicaba. Baroni, vamos definir infarto e os seus sintomas, a prevenção. É um tema, acredito, super interessante. Super importante, interessante, palpitante. Infarto, na verdade, é uma obstrução das coronárias. As coronárias são as veias que irrigam o músculo cardíaco. O nosso músculo cardíaco, nosso coração é um músculo cardíaco, na verdade ele é oco e ele tem a função de, ele é preenchido com sangue e logo em seguida ele expulsa esse sangue. Esse músculo cardíaco possui pequenas artérias denominadas de coronárias por fora desse músculo, que é ali que ocorre o infarto. O infarto nada mais é que a obstrução de uma coronária, levando ao músculo cardíaco a um sofrimento que se chama de isquemia e posteriormente necrose do músculo cardíaco. Como é que nós podemos prevenir? Há diversas formas de prevenção do infarto agudo do miocárdio, porque o infarto agudo está relacionado com os fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, os hábitos são muito importantes, ou seja, não fumar, praticar atividade física, ter o controle do peso, o controle alimentar, fazer avaliações cardiológicas, evitar a hipertensão arterial, não desenvolver diabetes e, se tiver colesterol, deve ser tratado. Tem também os outros fatores de riscos, os chamados fatores genéticos, quando nós temos na família parentes de primeiro grau com doença coronariana comprovada. E a atividade física como um fator protetor das doenças cardiovasculares. Baroni, atividade física com regularidade é super importante. Eu gostaria que você falasse, porque você, além de tudo, é um médico que dá um exemplo. É um maratonista, uma pessoa que pratica esporte todos os dias. É um exemplo aos pacientes e aos colegas médicos. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, então, vamos falar da regularidade em exercícios físicos, da importância do exercício físico. Eu curto a natureza! Eu gosto de esporte e eu adoro nadar. Eles são símbolos da turminha do bem do Hotel Fazenda São João, o hotel de lazer mais divertido do interior de São Paulo. As crianças trazem donativos para serem doados a entidades sociais e ganham diárias grátis. Todo mundo sai ganhando quando escolhe o Hotel Fazenda São João. Ser do bem é gostoso até na hora de viajar. Acesse hotelfazendasaojão.com.br e escolha seu pacote.
Estamos de volta com Saúde Piracicaba, nesta noite com o Dr. Luiz Fernando Baroni, médico cardiologista e diretor do Instituto Vitacor. Baroni, no bloco anterior você definiu, deu a sintomatologia, a prevenção a respeito do infarto. Agora gostaria que você falasse sobre a importância da regularidade do exercício físico. Hoje sabe-se que a sociedade, de uma forma geral, é muito sedentária. Devido à modernidade atual, cada vez mais, a cada década, nos tornamos mais sedentários. E o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, como combatê-los? Através da atividade física. A Organização Mundial da Saúde preconiza no mínimo de 150 minutos de atividade física de moderada intensidade por semana para você deixar de ser sedentário. Ou seja, 3 vezes de 50 minutos ou 5 vezes de 30 minutos por semana, no mínimo. E o sedentarismo pode ser combatido de várias formas. Eu sempre explico no consultório que você não precisa necessariamente frequentar uma academia caso você não se adapte a um ambiente fechado. Você pode fazer atividade física ao ar livre, caminhar, nadar, pedalar, dançar, subir escadas. Tudo aquilo que você faz ao longo do seu dia pode ser sim contado como atividade física. E nós sabemos que a atividade física aeróbica é aquela que tem os maiores benefícios com prevenção da doença cardiovascular. Associado à atividade física aeróbica, os novos estudos acrescentam mais a atividade física restritiva, a atividade mais conhecida como musculação, deve também ser incorporada. E interessante ao seu que novos estudos comprovam o benefício da atividade física aeróbica associada à atividade física, no caso a musculação, para todas as idades, inclusive para aqueles mais idosos que nunca tiveram oportunidade de fazer atividade física. Hoje nós sabemos que eles também têm benefício cardiovascular. Isso que eu gostaria de saber, e é interessante aos nossos telespectadores. Todos podem fazer exercício físico? Sim, todos devem fazer atividade física. A atividade física é sempre benéfica, desde o paciente cardiopata, aquele paciente mais grave, até o indivíduo mais jovem, saudável, ou mesmo a criança, deve ser estimulado a fazer atividade física. É claro que o paciente cardiopata, o paciente pós-transplante de coração ou pós uma cirurgia cardíaca, pós-implante de stent, ele vai ter algumas restrições, ele vai ter que passar pelo seu cardiologista para ter uma avaliação cardiológica feita através de um teste ergométrico ou um teste cardiopulmonar, através da elaboração de exames e assim ser liberado gradualmente para voltar à atividade física. Baroni, aqueles que começam a andar, depois a fazer pequenas corridas, eu gostaria que você comentasse a respeito dos maratonistas, da maratona, enfim, dessas pessoas que começaram andando, depois correndo pequenos percursos, chegaram à maratona. E você como maratonista, por isso que eu estou te perguntando. Na verdade, aí a gente mistura as duas coisas, né? Eu como médico e cardiologista tenho uma visão e como atleta e maratonista tenho outra. O que eu vejo é que a atividade física feita com regularidade, ela nos proporciona tamanhos benefícios físicos, psicológicos, aumento da autoestima, e isso vai gerando quase que uma dependência, eu diria química, de você estar sempre ativo, sempre buscando desafios. A liberação de endorfina. Isso. Aí quando me perguntam, ou quando vêm ao meu consultório exatamente porque sabem ou ouviram falar que o Dr. Baroni correu determinadas maratonas pelo mundo, e me perguntam se é benéfico, se é saudável ao coração correr uma maratona. A verdade, e eu acabei de voltar de um congresso em que se falava sobre atividade física, saúde e morte súbita no esporte, a maratona, por mais extenuante que possa ser correr 42 quilômetros para uma pessoa iniciante, ela nunca é recomendada, mas um atleta que ao longo de alguns anos começa a treinar, ele pode sim participar de corridas longas e não trazer malefício cardiovascular. A incidência de morte súbita
em maratonas está algo para 50 mil, 1 para 50 mil. Né? Então, a gente costuma falar que a maratona não é a causadora da morte. Na verdade, ela pode ser um gatilho de uma doença não conhecida. Né? Porque a maratona passa por um período muito longo de treinamento. Né? Eu, como cardiologista, oriento sim o meu paciente que quer fazer uma maratona, que ele tenha um acompanhamento médico, que ele treine por alguns anos, que ele tenha um educador físico, muitas vezes ele vai precisar até ter uma nutricionista, ou seja, ele vai ter uma equipe multidisciplinar que vai cuidar dessa pessoa, desse futuro atleta, para ele chegar como, aí sim, um desafio. Né? A maratona é um desafio, não é uma qualidade de vida. Você, para ter qualidade de vida, não precisa fazer maratona. Você pode fazer aquela atividade física que nós comentamos, 150 minutos de moderada intensidade por semana ao longo da sua vida é o suficiente. O problema ao seu é que quando você começa a fazer atividade física, você vai do bem-estar, a saúde, e depois você vai para um desafio. Eu encaro a maratona como um desafio. Eu não desencorajo os meus pacientes, mas apenas eu oriento. Baroni, uma coisa interessante para o programa, poucas pessoas estiveram no Mineirão assistindo Brasil e Chile. Eu gostaria de saber de você, que estava presente, qual é o risco de uma pessoa cardiopata assistindo um jogo daquele? Alceu, existe um risco sim. Recentemente eu estava num congresso em Florianópolis em que um dos temas da palestra foi o coração do torcedor. Sim. E existem já trabalhos das duas últimas Copas, 2006 e 2010, em que foram feitos levantamentos estatísticos e que há realmente uma incidência maior de infarto, de morte súbita dos torcedores nos dias dos jogos. Tá? Então, a recomendação médica é que realmente pacientes cardiopatas graves, e por ser o local, né, o estádio, uma energia imensa, uma emoção que transborda, eu estive lá e realmente presenciei, eu não recomendaria aos cardiopatas graves que fossem ao estádio. Você pode assistir na sua casa e na sua casa você está muito mais resguardado, você está tomando remédio no momento certo, você não está ingerindo quantidades exageradas de comida, de bebida, você está com pessoas que você conhece, muitas vezes no estádio você está com pessoas desconhecidas, se você tiver algum mal-estar, você está na sua cidade, você pode ser transferido. Se eu não me engano, inclusive houve uma morte de um chileno no numeral. Então é uma emoção imensa, o torcedor sofre mais. E, inclusive, há uma incidência que quando o nosso time perde, o evento cardiovascular com relação ao time adversário, a torcida que perde tem maior evento cardiovascular do que o que ganha. Quer dizer, além do estresse, o fator negativo de você ter visto o seu time perder, isso contribui por algumas horas para aumentar a incidência de infarto agudo do miocárdio. Isso foi comprovado. Tem um estudo que ainda não foi liberado, feito aqui no Brasil em 2010, durante a Copa, e agora em 2014 está sendo feito espero que seja publicado, para a gente também discutir. Interessante. Isso aí é uma dica importante aos nossos telespectadores, aqueles que fazem um tratamento lá com o cardiologista, que fiquem atentos a essa recomendação do Dr. Baroni. Baroni, para nós concluirmos a nossa entrevista desta noite, eu gostaria que você falasse das patologias mais evidenciadas no seu consultório no dia a dia. Alceu, como cardiologista, o que eu mais pego é a hipertensão arterial, né? Vemos com bastante frequência doenças coronarianas, né? Pessoas que tiveram infarto, pessoas que são submetidas à angioplastia, né? Temos também bastante arritmia cardíaca, pego muito paciente com diabetes. Infelizmente, a doença coronária e diabetes são duas patologias que caminham muito juntas, né? O paciente diabético hoje ele é um paciente cardíaco, então ele deve ser tratado no consultório do cardiologista
e do endocrinologista quando necessário. O paciente diabético é um paciente de alto risco de doença cardiovascular. Por eu ser um atleta, pego também bastante pessoas que vão me procurar para fazer check-up, para começar a fazer atividade física, como eu falei anteriormente. Mas basicamente a hipertensão, doença coronária, arritmia cardíaca, diabetes, são as principais patologias que nós vemos no consultório. Meu caro Baroni, agradeço muitíssimo a sua brilhante participação nessa noite aqui no Saúde Piracicaba e deixo a você as considerações finais. Eu gostaria de falar aos telespectadores que hoje em dia nós falamos muito em mudança do estilo de vida e é uma frase feita, mas ela tem um impacto muito real quando nós orientamos os nossos pacientes desde cedo a ter bons hábitos. Então, se você quer ter um coração saudável, você tem que ter bons hábitos e passar a ter. Bons hábitos significa não fumar, beber apenas discretamente, praticar atividade física, controlar a pressão arterial, ter uma boa alimentação, uma alimentação rica em frutas, verduras, pouca ingestão de sal, a atividade física desde cedo, sempre, e ter um bom clínico, fazer uns check-ups, avaliações cardiológicas a partir dos 30 anos. São essas as minhas recomendações que eu gostaria de deixar para todos os espectadores. Muito obrigado, Baroni. Obrigado a todos pela audiência. Até a próxima semana com mais um Saúde Piracicaba, diretamente dos estúdios da Piracicaba TV, com edição de imagens e produção de Sidney Schmidt. Obrigado a todos. Eu curto a natureza. Eu gosto de esportes. E eu adoro nadar. Eles são símbolos da turminha do bem do Hotel Fazenda São João, o hotel de lazer mais divertido do interior de São Paulo. As crianças trazem donativos para serem doados a entidades sociais e ganham diárias grátis. Todo mundo sai ganhando quando escolhe o Hotel Fazenda São João. Ser do bem é gostoso até na hora de viajar. Acesse hotelfazendasaojoão.com.br e escolha seu pacote.